Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23. Muita alegria, né? Você junto aqui com a gente na tela da TV que mostra você. Esse aqui é o JR23, sempre trazendo as informações importantes, não só da nossa cidade, mas também da região, os principais destaques do Brasil e do mundo. Você também vê aqui no JR23. Nós vamos falar sobre uma situação que todos os anos, né, e se agrava nessa época de seca, que são as queimadas. Nós temos, infelizmente, um alerta emitido pela Defesa Civil recente, nesta semana, né, de alto risco de incêndios em todo o estado de São Paulo. É algo realmente muito preocupante, isso chama a atenção e é claro que nós vamos falar sobre esse assunto também aqui no JR23. E começa hoje, daqui a pouquinho na Praça da Capelinha, mais uma edição da Festa das Nações. Falamos sobre isso durante os últimos programas e é claro que agora chegou a hora de você comer bem, se divertir e ainda ajudar uma das principais instituições da cidade, que é a Casa de Apoio IANSA, que presta atendimento para aquelas pessoas, né, os pacientes que fazem tratamento contra o câncer e também familiares. E no Mundo da Bola tem informação. A equipe do Verdão joga hoje em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Destaque aí para a equipe do Verdão, que vem de sequência de vitórias, e é claro que isso anima cada vez mais aí os jogadores da equipe do Palmeiras, mesmo com as turbulências que vêm sendo registradas aí, com essa história da saída do Dudu, ia sair, não sai, quer dizer, mas isso é extracampo, com certeza o técnico Abel Ferreira tem aí muito mais do que qualidade para superar toda essa situação. E aqueles que estão aproveitando as oportunidades estão aí, é claro, também mostrando, né, para brigar por uma vaga na equipe do Palmeiras. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no JR23. Seja bem-vindo, boa noite para você. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Estamos de volta aqui com o JR23 e, é claro, em mais uma noite, trazendo as informações para você que nos dá o privilégio da sua companhia, seja pelo canal 23 ou simultaneamente em nossas redes sociais.
Problema antigo, né, que acontece com frequência nessa época do ano. Aliás, a Defesa Civil emitiu um alerta de grau risco, né, de risco alto de queimadas em todo o estado de São Paulo. É o Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil que publicou um mapa de risco de incêndio com previsão para esse tipo de incidência em todo o estado de São Paulo. A situação é mais crítica nas regiões central e oeste. A cor roxa indica o grau máximo de risco para esses locais. O mapa de risco de incêndio é uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período de estiagem. O software funciona 24 horas. Ainda também, de acordo com as informações, a escala possui 4 níveis e vai de risco baixo, cor amarela, ao risco de emergência, que é a cor roxa. Diariamente, o centro encaminha o mapa de risco de incêndio para todas as coordenadorias municipais. Aquelas que estão inseridas em uma área de risco mais elevado recebem indicativo de alerta. Deste modo, são adotadas algumas medidas de prevenção. A soldado Fernanda, da Defesa Civil, comenta como funciona esse centro de controle e também de alerta para evitar aí, é claro, monitorar os incêndios em todo o estado. Essas avaliações são feitas a partir da análise de dados como nível de chuva dos últimos dias, condições da cobertura vegetal, umidade do ar e do solo, temperatura e velocidade do vento. As informações cruzadas apontam o nível do risco de incêndio. Precisamos redobrar a atenção e os cuidados, principalmente nas regiões centro-oeste paulista, já que uma pequena fagulha pode desencadear um grande incêndio florestal. Nesse sentido, recomendamos que a população não coloque fogo para limpar terrenos ou destruir lixos. Cuidado ao acender fogueiras e jamais soltem balões. Incêndios florestais destroem a fauna e a flora, além de prejudicar a qualidade do ar, o que aumenta o risco de doenças respiratórias. E a gente ainda continua falando sobre esse assunto, né? Porque é uma situação realmente muito preocupante, que agrava a situação da qualidade do ar, gerando aí, aumentando o risco de doenças respiratórias nessa época do ano. E você sabia que 90% dos casos de incêndios ou queimadas urbanas são provocadas pela ação humana, quer dizer, são as pessoas que acabam colocando fogo mesmo. As atividades como soltura de balões, uso irregular do fogo em fazendas e pastos, vandalismo, queima de lixo, gente, não faça isso, estão entre os principais causadores de incêndios em todo o estado de São Paulo. Mais de 90% no ano passado, dos 158 focos em incêndios, tiveram áreas protegidas como causa de ações humanas. Poderiam, inclusive, ser evitadas, né? Essas cenas aí a gente poderia não estar aqui mostrando para você, mas, infelizmente, vai ano, vem ano, nós temos aí esse tipo de ocorrência. Neste ano, das 28 ocorrências registradas só nesse mês, a maior parte também está relacionada ao uso irregular do fogo. 19 delas foram considerados incêndio criminoso. Os incêndios florestais são os mais frequentes em áreas naturais, mas ocorrem também em terras cultivadas e áreas particulares. Diante disso, a conscientização da população sobre os riscos de queimadas em vegetação é intensificado durante a campanha da Operação São Paulo Sem Fogo, durante todo esse mês de julho. Aliás, não só nesse mês, né, de junho, julho, mas também aí até setembro, o trabalho ele vai sendo feito. A gente ainda continua falando sobre essa situação, porque o tempo deve continuar muito seco aqui na região. Temos aí a previsão do tempo, já joga as imagens na tela para os próximos dias. Para você ter uma ideia, amanhã o dia de sol sem nuvens no céu, à noite aberto e ainda sem nuvens. E aí nós temos a máxima chegando a 28, mínima de 17 graus. Mas o que chama atenção é a questão da umidade relativa do ar. No canto do vídeo você observa a condição mínima da umidade relativa do ar, 37%. A máxima chegando a 79%. E essa situação, ela deve se repetir não só na sexta-feira, mas também nos próximos dias.
Virando a página, a gente continua com a nossa previsão do tempo, deve permanecer da mesma forma. Tempo muito seco, sol com algumas nuvens e não há probabilidade de chuva. Você está vendo ali onde tem aquelas gotinhas? 0%, não vai chover. Pelo menos é o que está dizendo a previsão do tempo. Mínima de 16, máxima de 29. No sábado, mínima de 17, máxima de 30 graus no domingão. Então, tempo seco, além de toda essa questão da queimada, fica também aí o alerta para que você faça a sua hidratação. E ainda falando sobre ambiente, consequências graves, né? Tanto quanto as queimadas, é o descarte irregular de lixo. E Franca tem intensificado as ações. Tivemos aí mais alguns flagrantes registrados nos últimos dias. Só para você ter uma ideia, no final de semana foram 3 casos flagrados pela Guarda Civil. Um deles ao lado de uma escola próximo à Avenida Hélio Palermo, onde um casal estava descartando diversos materiais quando foi surpreendido pelos guardas. O outro flagrante na estrada de acesso ao Clube dos Bagres. O homem foi autuado ao descartar várias sacolas com restos de indústria têxtil ao lado da via e aí deverá pagar uma multa de R$ 598,50. Só para você ter uma ideia, de janeiro até o final de semana, a Guarda Civil flagrou 88 pessoas jogando lixo onde não deve. A pessoa que for flagrada realizando descarte em área pública ou outras infrações, as queimadas em terrenos também é considerada crime ambiental. A multa R$ 11.967. As denúncias podem ser feitas pelo 153 ou pelo 3724-1033. Tem um aplicativo também que você pode baixar aí na sua loja, né, de aplicativos, no seu telefone, que é o Ecofranca. Inclusive, possibilita que você tire foto, né? Você não precisa ir lá brigar com a pessoa quando você flagrar ela jogando lixo em local proibido. Tira uma foto, manda a denúncia, manda a identificação e aí as autoridades fazem todo o procedimento. É um absurdo, né? As pessoas ainda não se conscientizaram. Depois há aquela reclamação. Quando a natureza responde, não é agradável. Intervalo rápido e já a gente está de volta. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2020.
2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. E agora o assunto é saúde no JR 23, né? Uma doença que também realmente preocupa, aliás, várias doenças, né, que continuam também preocupando e estão no radar de trabalhos, né, de programas que vêm sendo feitos para se erradicar esse tipo de doença no Brasil. Estou falando da tuberculose, aliás, nós falamos recentemente sobre esse assunto, mas os dados divulgados, né, de 2023 apontam o boletim do Ministério da Saúde, foram notificados 80.012 casos novos de tuberculose no Brasil. Isso corresponde a uma incidência de 37,3 casos a cada 100 mil habitantes. 2 estados com a maior incidência da doença: o Rio de Janeiro, 70,7 casos para cada 100 mil habitantes, e o Amazonas, 81,6 casos para cada 100 mil habitantes. Mas o estado onde o problema também é grave, Roraima, 85,7 casos a cada 100 mil habitantes. A meta do programa em relação à eliminação da tuberculose como problema de saúde pública é reduzir a incidência para menos de 10 casos para cada 100 mil habitantes e fazer cair o número de mortes pela doença para pelo menos 230 por ano até 2030. São essas as informações e também uma outra doença que é preocupante é com relação ao Alzheimer. São mais de 100 mil casos confirmados por ano. A cada ano, 100 mil novos casos de Alzheimer são diagnosticados. A doença é o tipo mais comum de demência, condição com alto custo financeiro e emocional. Por isso, identificar os sintomas logo no começo pode ser a diferença para garantir uma velhice mais tranquila. Uma lei sancionada esta semana busca justamente orientar serviços de saúde para o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o suporte integral de pacientes e cuidadores. Aqui no nosso país a gente sabe que infelizmente a doença é subdiagnosticada, ela demora para ser reconhecida na atenção primária, essas queixas são pouco registradas nos prontuários dos pacientes. Com 90 anos completados no último domingo, Ítalo de Souza tem uma série de cuidados e terapias que o ajudam a conviver com a doença, diagnosticada em 2019. Os 2 filhos dividem o cuidado, mas a família reconhece que nem todos os pacientes são assim. A filha, Natália, destaca também a necessidade de cuidar de quem cuida. Essa categoria profissional do cuidado é uma categoria invisibilizada, muito associada ao trabalho doméstico, muito imputada às mulheres, às meninas desde muito cedo, né? Meninas de 13, 14 anos começam a cuidar nas suas casas, principalmente nas famílias de classe popular que não podem despender nenhum real para a provisão de cuidado. Para quem luta pelos direitos das pessoas com Alzheimer, familiares e cuidadores, a sanção da lei é um marco. Foi uma lei que foi amplamente debatida, estudada, que partiu realmente de um movimento de muitos anos. E a gente fala de muitos anos, a gente está falando aí de no mínimo 15 anos que a Associação Brasileira de Alzheimer busca que tenha essa validação e que a gente realmente tivesse uma lei robusta e que pudesse acolher a todos que passam por esse momento de cuidado ao paciente demenciado. E um convite para você, falamos sobre isso aqui no JR 23, a Festa das Nações, já está começando, na verdade, lá na Praça da Capelinha e em prol do IANSA, né? A Casa de Apoio IANSA, que atende pacientes que fazem tratamento contra o câncer e também os familiares. E a festa, ela já começou praticamente aí na Praça da Capelinha e hoje tem Noite do Capial, né? Com a apresentação do trio Silverado, Pedro, Paulo e Paulo Vitor, Evandro e Rafael, Leandro e Clovinho. Além das apresentações musicais,
também a Festa das Nações tem toda aquela gastronomia, né? Cada barraca representando um país, com um prato típico do país, e toda essa renda será revertida para auxiliar na conclusão da sede própria do IANSA. Muito bacana. Eu vou para lá, hein? É claro, espero vocês também participando. Começa hoje, vai até domingo, lá na Praça da Capelinha, a Festa das Nações. Intervalo rápido e já nós estamos de volta com as informações do mundo da bola. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. E a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro continua nesta quinta-feira com jogos movimentando também, né, as emoções do torcedor. E hoje é a vez do Palmeiras entrar em campo. Aliás, o Palmeiras tem um desafio difícil. Vem de uma sequência de boas vitórias a equipe do Palmeiras na competição. Já está lá na ponta da tabela, a equipe do Palmeiras na 5ª colocação. Ainda não faz parte do G4, mas é exatamente o que a equipe pretende vencer a equipe do Bragantino hoje para chegar aos 4 melhores do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. O Bragantino, que também está sempre fazendo muito boas partidas, né? Bons jogos, um adversário difícil. A equipe do Bragantino está na 7ª posição, tem 15 pontos, o Palmeiras tem 17. Então, se o Bragantino vencer, passa, inclusive, a equipe do Palmeiras na classificação. Então, vai ser um jogo realmente muito equilibrado, com certeza, com as duas equipes focando aí na busca pela vitória. Quem tem aproveitado muito a chance são os jovens da equipe do Verdão. E o Fabinho é um deles, fala sobre isso. Essas 3 vitórias seguidas aí dão confiança também. A gente está vendo a atitude dentro de campo. A gente sabe da qualidade do nosso grupo, quando junta com a força de vontade. Desde o começo a gente entrando sabendo o que tem que fazer, com certeza o time melhora. E é assim que vem sendo e é assim que vai continuar sendo. Então o Abel sempre fala isso, né, para todo mundo se preparar. A gente sabe como vai ser o calendário de jogos aí, muito jogo, então todos estando preparados para quando entrar lá em campo dar conta do recado. E é sempre assim, né, trabalhando aqui para colher lá.
E o Brasil? O Brasil também está focado, né? Durante toda a semana treinando, já visando a estreia contra a Costa Rica na Copa América, a equipe da seleção comandada pelo técnico Dorival Júnior. Jogadores que estão aí aproveitando as suas oportunidades, vem aí, é claro, falando sobre essa situação. O Beraldo, por exemplo, foi questionado sobre os 3 gols que o Brasil tomou e sobre algumas falhas na defesa. Já o Douglas está falando mais em briga por posição na equipe de Dorival. Vamos ver. Cara, eu estou aqui para dar o meu melhor para a seleção. Lógico que eu quero muito começar jogando, mas a gente sabe que é uma disputa muito sadia, é um meio-campo muito jovem que todos estão aqui para tentar dar o seu melhor, para tentar ajudar a seleção. E enquanto a isso, acho que é o Dorival que tem que responder. Acho que eu tenho a característica de jogar como primeiro volante e como segundo volante também muito bem. Então, essa dúvida eu deixo para o Dorival. Estou aqui para ajudar e se puder começar jogando, vou ficar muito feliz. Mas se não, eu também vou estar torcendo pelos meus companheiros e pela nossa seleção. A questão defensiva da seleção, eu acredito que, como o Rafa falou antes, é uma questão de tempo. Eu acho que não é em uma convocação que a gente vai aprender todos os ensinamentos do Dorival. Eu e o Rafa ainda podemos saber um pouquinho mais, porque trabalhamos um ano inteiro com ele. Então a gente sabe um pouquinho mais do que ele quer. E como a gente sabe um pouquinho mais, muitas vezes a gente pode até ajudar os outros companheiros que estão ali junto com a gente. E a gente sofreu 3 gols, a gente pode ver o que a gente errou. A gente tem uma semana ainda de trabalho antes de estrear para a Copa América. E acredito que esses detalhes vão ser ajustados para que não aconteça na competição. É isso aí. Brasil e Costa Rica na estreia da Copa América na próxima segunda-feira. Final de JR 23, amanhã a gente está de volta com mais informações para você. Tá na boca do povo, tá na palma da mão. Boa noite. Até amanhã. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe.